3 passarelas para macacos foram instaladas na USP de Ribeirão Preto, interligando as copas das árvores. Nós já mostramos aqui no SP Record outras estruturas desse tipo que já foram implantadas na cidade. Aqui na USP, em Ribeirão Preto, são encontrados o sagui de tufo preto e também o bugio preto, que está ameaçado de extinção. Por isso, o principal objetivo dessas passarelas é evitar o atropelamento e também a morte dos macacos. Durante a reportagem, não conseguimos flagrar nenhum macaco pelas pontes suspensas. Segundo os funcionários da USP, eles normalmente são avistados durante a noite e no início e fim do dia, como mostram essas imagens feitas por uma aluna da universidade. As 3 passarelas foram instaladas próximas da entrada da Avenida Bandeirantes e do Lago da USP. Elas têm estrutura de madeira com degraus e interligam as copas das árvores. O principal objetivo é evitar o atropelamento e morte de macacos. Somente no ano passado, pelo menos 2 ocorrências desse tipo foram registradas no campo, segundo Daniel. Aqui a gente tem registro de alguns acidentes com animais silvestres, né? Principalmente atropelamentos. Tá? Então, essas passarelas vieram de uma recomendação justamente para tentarmos evitar os acidentes com os animais silvestres, mesmo tendo toda a orientação de manter a velocidade adequada nas vias, tomar cuidado com a travessia de animais silvestres dentro do campus. A iniciativa foi adotada no início deste ano após estudos elaborados sobre a flora e a fauna da universidade. Segundo o documento, foram identificados o sagui de tufo preto e o bugio preto, que está na lista de animais ameaçados de extinção. Estas são fotos deles dentro da universidade. Os saguis estão em pelo menos 11 pontos, com bandos entre 3 e 5 animais. Já os bugios estão em 2 lugares em grupos diferentes, sendo no total somente 7 primatas. Essas estruturas foram concebidas perto de árvores de grande porte, tá? Que permitem os animais acessar elas diretamente da copa das árvores. E a intenção é que com o tempo essas árvores cresçam em volta dessas estruturas e formem um conjunto único onde o animal possa se sentir seguro para fazer a travessia de um lugar para outro. E particularmente sem extração de árvores nenhuma. Fora da USP, as passagens para os animais estão espalhadas por vários pontos da cidade. A prefeitura não tem um levantamento de quantas existem, mas normalmente elas são instaladas próximas a novos condomínios. Esta aqui, por exemplo, está ao lado do Parque Luiz Roberto Jábali. O lugar na Zona Leste ganhou asfalto em ruas no entorno para acesso às residências e foi necessário instalar a ponte suspensa. Mas foi preciso a adaptação dos animais. Ali no Curupira é uma região encravada ali no meio da malha urbana e o que transita ali principalmente são saguis, né, os primatas de pequeno porte, e eles usavam o chão como meio de locomoção, né. Quando eles instalaram o sistema viário e as passagens, teve que ter um processo de educação para que eles começassem a utilizar as passagens que são aéreas, né, são ali por meio das árvores, para que eles se adaptassem a essa nova realidade aí, né. Os condomínios são responsáveis no início pela estrutura e depois a prefeitura deve cuidar dos lugares. O problema ganhou destaque em 2018 após denúncia da Record que mostrava vários macacos tentando atravessar a pista próximo à Mata de Santa Teresa. A Promotoria do Meio Ambiente chegou a abrir um inquérito para investigar o caso e se reuniu com representantes das construtoras e da Fundação Florestal para cobrar a passarela. É uma situação que não pode permanecer como está, de jeito algum. Na época, então, o secretário municipal de Meio Ambiente também fez um alerta sobre a instalação das estruturas. Quando você tiver supressão em biomas, você vai ter que ter as travessias, porque senão não tem sentido você ter um bioma de um lado e um bioma de outro, você não ter conectividade entre eles para passagem de animais. Passarelas foram instaladas, mas não existe um estudo do poder público sobre o impacto da possível queda nas mortes dos animais nos últimos anos. Existe uma percepção deste biólogo do município de bons resultados. Existem algumas que precisam de adequação, reforma e tudo mais, mas o que a gente tem é que elas têm sido efetivas sim. Dentro da USP não está descartada a instalação de mais passarelas. Tudo depende dos resultados. Esta etóloga que estuda o comportamento animal alerta que a iniciativa é consequência de uma poda feita de forma irregular e que a estrutura é o primeiro passo para a proteção dos macacos. Essa passagem de fauna devia ter sido feita antes do corte das árvores,
mas ela infelizmente fez depois. Agora, instalar essa ponte de passagem de fauna é só um primeiro passo, né? Agora a gente precisa instalar câmeras de monitoramento e verificar que de fato os animais estão fazendo uso dessas passagens. Além da pesquisa feita, existe um projeto que pode ser colocado em prática, interligando a área verde de mais de 4 milhões de metros quadrados da universidade até a Mata de Santa Teresa, que abriga 170 hectares. Os 2 biomas são considerados os mais preservados de Ribeirão Preto. Esse estudo do laudo identificou que de fazer travessias que conectem o maciço da USP com a Mata de Santa Teresa, que são fora dos limites da universidade. Então a gente passou o laudo para a prefeitura, né? E a prefeitura agora vai dar o seu encaminhamento para os órgãos técnicos, né? E eventualmente a universidade fica aberta a parcerias para poder estar executando essas passarelas, conectando com a mata, conectando esses maciços que teoricamente são longe, né? Mas são possíveis de ser conectados. Nós perguntamos, mas a Prefeitura de Ribeirão Preto não respondeu detalhes sobre o projeto de interligação entre as áreas verdes da USP e também da Mata de Santa Teresa.